Seu nome, Jesus, aleluia. Glória a Deus, Pai do Senhor, igreja. Amém. Glória a Jesus. Você está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Glória a Deus, está calor demais. Está vendo não? Glória a Deus. Eu vou compartilhar uma palavra com você aqui nessa noite. Você pode se colocar em pé para a gente fazer a leitura da palavra? Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 42 ao 47. Amém? Todos encontram aí? Livro de Atos 2, 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Bem? Amém? A palavra do Senhor diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas ou de casa em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus nessa noite, que é digno de toda a honra, de toda a glória, todo o poder e todo o louvor no nome de Jesus. Amém. Eu não tenho costume de ministrar os meus esboços, mas hoje não tenho. Para mim não esquecer, não perder aquilo que o Senhor falou comigo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, Senhor, eis aqui o servo do Senhor nessa noite, eis aqui a tua palavra, Senhor, Pai, que foi lida, enfatizada neste lugar, Pai, eis aqui a igreja do Senhor que se reúne, Pai, para te louvar, para engrandecer o teu nome, Pai, para buscar uma palavra do Senhor nessa noite, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor, tem toda a liberdade neste lugar, Senhor. Fala conosco, Pai, fique conosco, Deus, e nessa noite convém, Senhor, que o homem venha diminuir, Pai, mas que o teu Espírito Santo continue a crescer neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse mês nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, e nessa noite eu quero me atentar no versículo 42. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, o partir do pão e as orações. Bem, então eu quero falar com você hoje a respeito dessas 4 coisas: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Glória a Deus. Como diz o pastor amigo meu, papel e caneta. Aleluia. Pegou aí? Irmãos, o que uma igreja deve ter para ser uma verdadeira igreja de Cristo? O que uma igreja deve ter para ser uma verdadeira igreja do Senhor Jesus? Uma pergunta. Essa pergunta fica para mim e para você: o que a igreja deve ter para ser uma verdadeira igreja de Cristo?
Uma igreja onde eles não usam a Bíblia é uma igreja de Cristo. Uma igreja que usa o Alcorão é uma igreja de Cristo. Não, isso é uma mesquita. Uma igreja que só usa o Antigo Testamento é uma igreja de Cristo? Não. É uma sinagoga. Antigamente, antes de Jesus, as sinagogas pregavam só o Novo Testamento. Depois que Jesus veio, o Novo Testamento. Bem, você está entendendo aí? Uma igreja onde eles usam a Bíblia, mas não praticam os sacramentos sem batismo e santa ceia, é uma igreja de Cristo. E quais são os fundamentos da igreja de Cristo? Que Jesus deixou como fundamento para os apóstolos? O que a igreja deve ter ou guardar para ser uma verdadeira igreja de Cristo? O que a igreja tem que ter? O que a igreja tem que guardar? O que a igreja tem que praticar para ser uma verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo? É isso que o Atos dos Apóstolos vai tratar comigo e com você nesta noite. Hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a doutrina da Igreja dos Apóstolos. No texto dessa noite, eles nos dá algumas orientações e fala sobre os frutos do Espírito Santo, as coisas básicas que o Espírito deu à primeira igreja, à primeira congregação de Cristo, depois do Pentecostes. Depois da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que está lá no capítulo 2, onde 120 homens estavam reunidos no mesmo lugar e ali buscavam a presença de Deus, obedecendo a ordenança que Jesus havia dado, que ficassem em Jerusalém. E essa ordenança não foi dada apenas para 120, mas para 500 pessoas. Persevera. Perseverança é a primeira coisa que Jesus pediu para a igreja. Perseverança. Persevera. E no meio de 500 pessoas, apenas 120 estavam perseverando. Mas aqueles 120, eles foram surpreendidos pelo Senhor com a descida do Espírito Santo. E ali naquele lugar, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Se você for ler ali Atos 2, do comecinho dali, você vai ver, a descida do Espírito Santo, todos sendo cheios da presença do Espírito Santo de Deus, se cumprindo a ordem de Jesus: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, não só de poder, mas como de autoridade vinda de Deus. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, olha, depois do dia de Pentecostes, começou a igreja do Senhor. Pedro, o primeiro líder da igreja, e assim os demais discípulos. E o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa noite diz assim: você vai até achar engraçado. A cesta básica do Espírito Santo para a congregação de Cristo. Básico. Todos os dias eu e você, nós necessitamos do básico para podermos sobreviver, sim ou não? O básico: arroz, feijão, açúcar, óleo, café. O básico, o mínimo que nós necessitamos. Então o Espírito Santo deu para a igreja o quê? A base. Glória a Deus. Primeiro que eu quero tratar com você, primeiramente fala sobre a doutrina dos apóstolos. Glória a Deus. Você ouviu falar da doutrina dos apóstolos? Doutrina dos apóstolos.
E aqui no texto diz: perseverai. Perseverai na doutrina dos apóstolos. Querido, isso é uma coisa básica para toda a igreja que se considera a igreja de Cristo. Básico. Tem que perseverar no quê? Na doutrina que Jesus passou para os seus discípulos, os apóstolos. E principalmente nós que somos uma igreja apostólica. Pastor, o que é uma igreja apostólica? É aquela que segue os ensinamentos de Cristo deixado através dos apóstolos. Amém? Só ouviu um amém? Glória a Deus. Aleluia. Isso é uma coisa básica na igreja. É o básico. Mas como é a doutrina dos apóstolos? Onde eu e você vamos encontrar a doutrina dos apóstolos? É simples. Eu e você nós vamos encontrar a doutrina dos apóstolos no Novo Testamento. No Novo Testamento. Primeiramente, eu e você nós vamos encontrar nos Evangelhos. Você já leu os Evangelhos? Ah, pastor, quais são os Evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 Evangelhos. Mateus, que era apóstolo. João também era apóstolo. E Marcos? E? Marcos, ele andava com os apóstolos. Sabia disso? Mateus era apóstolo, João era apóstolo. Marcos não era apóstolo. Marcos ele apenas andava com os discípulos, era um discípulo. Qual é você? Luiz. Aleluia! Pedro e Lucas. E Lucas andava com o 13º apóstolo. Pastor, mas apóstolos eram 12? Paulo, chamado apóstolo pelo próprio Jesus Cristo. E esse apóstolo Paulo, ele escreveu a maioria do Novo Testamento. Quantas cartas escreve? 13? 13. Ou seja, o apóstolo Paulo foi o que mais escreveu no Novo Testamento. 13 cartas. Na minha conta, 14. E sempre quando eu leio Hebreus, tudo me leva a crer que é Paulo. Não tem base, eu não tenho base para afirmar que é Paulo, mas quando eu leio os Evangelhos, tudo me remete que foi Paulo que escreveu Hebreus. Bem, então, pastor, onde nós vamos encontrar a doutrina dos apóstolos? Na Bíblia toda, no Novo Testamento. Glória a Deus. Aleluia. O Novo Testamento todo, inteiro. Paulo escreveu 13 cartas. Pedro escreveu 2. João escreveu 3 cartas. Tiago escreveu uma carta, irmão do Senhor Jesus. Judas escreveu uma carta. Não é o Iscariotes. Ele morreu por causa do pecado. E João escreveu Apocalipse. O Novo Testamento todo, de Mateus a Apocalipse, nós encontramos a doutrina dos apóstolos, seguindo ali os ensinamentos de Jesus. Glória a Deus. Tem uma pergunta aqui: e qual é essa doutrina dos apóstolos exatamente? Porque a gente sempre ouve falar doutrina dos apóstolos, doutrina dos apóstolos. Mas qual é a doutrina dos apóstolos? Qual é essa doutrina dos apóstolos?
sobre o que os apóstolos falavam e o que ensinavam. Eu posso dizer isso em algumas palavras. Eles ensinavam a nossa salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Em poucas palavras, o que os apóstolos ensinavam? Que a salvação só vem por meio de Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. É isso que os apóstolos pregavam. Amém? A salvação só vem por Cristo Jesus. Eles falaram sobre Jesus Cristo, como Ele nasceu, o que Ele fez, por que Ele morreu, como Ele foi ressuscitado. Interessante, né? O que os apóstolos falavam de Jesus, né? E Jesus salva, liberta, restaura, transforma, tira o homem do pecado, tira a escuridão e traz para a sua maravilhosa luz. Era isso que os apóstolos pregavam. E hoje, o que é que a igreja do Senhor tem pregado? Finança? Não, vem para a igreja que você vai ficar bem de vida, você vai ser bem sucedido. Querido, o mais importante que eu e você vamos alcançar na igreja do Senhor é a nossa salvação. Glória a Deus. Não tem dinheiro no mundo Amém, Jesus. que pague a nossa salvação. Amém. Glória a Deus. E hoje os coaches pregam que você tem que ser bem sucedido. Meu irmão, você não precisa ser bem sucedido para ir para o céu, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você tem que ser cheio de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cheio de Jesus. Eles pregavam dele, como ele nasceu. Tem muitas pessoas hoje, se você perguntar como Jesus nasceu, eles não sabem. E estão dentro da casa do Senhor. Ah, como Jesus nasceu? Eu não sei. Eu nunca vi. Não? Mas os apóstolos pregaram como Jesus nasceu. O que ele fez? O que Jesus fez? Curou, libertou, salvou, ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Quantas pessoas Jesus ressuscitou? Quantas? 3. Aleluia. Glória a Deus. Jesus ressuscitou 3 pessoas. Quais pessoas? Lázaro, Talita e o filho da viúva de Naim. Amém? Glória a Deus. Jesus ressuscitou 3 pessoas. Isso que a Bíblia relata, né? Mas eu creio que foi muito mais. Glória a Deus. Muito mais. E a Bíblia diz que se fossem colocar em papel todos os feitos de Jesus, ia faltar papel na terra. Será que Jesus fez pouca coisa? Meu Deus. Era isso que os apóstolos ensinavam. O apóstolo ele não ensinava a respeito de si mesmo. Ele ensinava a respeito de Cristo. Amém, Jesus. Porque eu não posso fazer nada por você, Jesus pode. Glória a Deus. Glória a Deus. E era isso que os discípulos pregavam. Por que ele morreu? Muitos dizem assim, ele morreu só para nos salvar. Né? Jesus morreu por amor. Por amor? Muitos até hoje acreditam que Jesus morreu só por amor. Não, Jesus morreu porque ele me amou. E Jesus, quando estava lá no jardim de Getsemane, ele vai orar ao Pai. Ele vai dizer assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Alguém que faz uma oração dessa está morrendo por amor? Meu Deus. Se possível, passa de mim esse cálice.
Mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus não morreu por amor, irmão. Muitos vão me criticar por isso. Jesus morreu por obediência. Glória a Deus. Aleluia. Obediente ao Pai até a morte, morte de cruz. Glória a Deus. O amor de Deus colocou Jesus na cruz. Glória a Deus. Aleluia. A obediência de Jesus fez ele permanecer lá. Glória a Deus. E nós dizemos que somos discípulos do Senhor. Meu Deus. Meu irmão, o verdadeiro discípulo do Senhor tem que conhecer isso aqui. Ó. E conhecereis a verdade vos libertará. Como que eu vou ser liberto se não conheço a verdade? O próprio Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. E muitos estão achando por aí que só ser bonzinho basta. Meu Deus. Eu sou um camarada legal, eu não faço mal para ninguém. Eu não falo mal de ninguém. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E muitos querem aceitar Jesus como Salvador. Por que Jesus morreu? Para me salvar? Não. Não foi só para te salvar, foi para ser o Senhor da tua vida. Glória a Deus. Muitos querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. Muitos querem ser discípulos do Senhor. Amém? Gostou dessa palavra? Mas Jesus não veio na terra para maciar bife de ninguém. Certa-feira Jesus estava pregando. Naquele dia eu creio que Jesus estava com a zorrague na mão. Não era um chicote comum, não, era uma zorrague. Né? Chicote tem 7 pontas, osso, ferro na ponta. Igualzinho aquele que bateu em Jesus. E Jesus está falando da palavra do Senhor, está pregando. E a Bíblia diz que os discípulos, o pastor Cleber, começam a levantar. Um levanta, começa a sair, vai saindo devagarzinho. O outro levanta, muito dura essa palavra, vai saindo devagarzinho. E quem está observando? Pedro. Pedrão. Sanguíneo. Observando. E Jesus continua pregando e Pedro observando. E os discípulos levantando e saindo. Jesus não estava pregando para a multidão, estava pregando para os discípulos. E a Bíblia diz que eram cerca de 70 discípulos. Fora os 12, e Jesus pregando. E os discípulos começaram a levantar e saíram. Meu Deus. Aí Pedro vai chegar para Jesus e vai falar: mestre, olha, o senhor não se incomoda que o senhor está pregando e os discípulos estão saindo? Aí Jesus vai olhar para Pedro e falar assim: ó, se você quiser ir também, a porta está aberta. Jesus não amaciou nem para Pedro, nem para Pedro. Por que ele vai amaciar para mim e para você? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Para seguir Jesus tem que ser perseverante. Perseverai na doutrina dos apóstolos. Glória a Deus. Aleluia. Muitos hoje não querem perseverar, mas é mais fácil desistir. É mais fácil largar. Não, para mim é muito difícil. Jesus não disse que seria fácil. O mundo hoje você teríamos aflições. Meu Deus. Tem muitos que dizem assim: eu estou cansado. Eu já estou há muito tempo dentro da igreja, eu estou cansado. A Bíblia diz que o descanso do crente não é aqui, é lá no céu. Eu prefiro passar a minha vida toda cansado na igreja e ter o descanso eterno do que passar a vida inteira folgado e descansar no inferno. Só para você pensar. Aleluia. E os discípulos pregavam a respeito de Jesus. Como ele foi
ressuscitado. O Espírito Santo ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Aleluia! O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está ensinando os apóstolos. Porque Jesus ele fez uma promessa. Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Enviou o Espírito Santo de Deus. E ao enviar o Espírito Santo de Deus, Deus enviou um chamado para cada um de nós. Eu e você, cada um de nós tem um chamado. Amém. E ai daquele que não cumpriu o chamado do Senhor. Meu Deus. Tem muitas pessoas que dizem assim: ah, mas o chamado do Senhor é muito pesado. Melhor eu fazer a minha vontade. Meu irmão, eu e você, nós vamos ser julgados naquele grande dia pelo nosso chamado. Você sabia disso? Eu e você, naquele grande dia, Deus ele vai pedir conta do chamado que Ele colocou na minha vida também. Deus ele vai pedir conta. Aleluia! Meu Deus. Eu não vou conseguir pregar esse esboço toda essa noite. Orar não permite. Aleluia! Nossa. E depois ele subiu ao céu. A doutrina dos apóstolos é mais ou menos cumprida com o credo apostólico. Podemos dizer que o credo apostólico é conforme a doutrina dos apóstolos. Resumindo, o credo dos apóstolos, eles ensinavam mais que isso. Eles falavam sobre Cristo, mas também sobre as coisas práticas. Devemos viver como Jesus Cristo. Isso é também parte da doutrina dos apóstolos. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Porque eu e você viver no Evangelho quando está tudo a mil maravilhas é fácil. Quando você tem dinheiro no bolso, quando não tem ninguém doente na sua casa, quando você trabalha em um emprego que você gosta, e tem muitos que trabalham em um emprego que não gostam, né? Tem gente que trabalha em 2 empregos e não gosta de nenhum. Eu conheço um camarada que trabalha em 3, não gosta de nenhum. E vive na pindaíba. Não, pastor, o camarada trabalha em 3 empregos, presta atenção, 3. O cara sai de um, entra no outro, sai, vai para casa, descansa e entra no outro. No final do mês ele vai na casa da avó pedir R$50 emprestado, o dinheiro dele não deu. Irmão, trabalha num emprego só e se fiel com Deus, você vai ver se não dá. Agora trabalha em 3. Não tem como, irmão. Amém? Não adianta você fazer aquilo que Deus não chamou para você. Tem pessoa que está se matando no mundo por causa de dinheiro. Não é assim que funciona com Deus, irmão. Amém? Glória a Deus. Persevera na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam, irmão. O início da igreja foi de perseverança. E hoje você fala para os irmãos: olha, tem que perseverar, pastor, para alcançar. Hoje nem fala mais perseverança, está falando a palavra mais bonita, é resiliência. Você tem que ser resiliente. Tem pessoa que não sabe nem o que é ser resiliente. Né? Irmão, para nós que somos simples, igual diz aqui na cidade de Simbrão de tudo, é perseverança, irmão. Perseverança, persistir. O perseverante é aquele que não desiste. Não desiste. Irmão, eu tenho uma causa na justiça faz 8 anos. Vai para 9. Meu Deus. Estou perseverando. Agora.
Eu estou percebendo. Pode. Meu Deus. Meu, uma hora eu sei que Deus vai abrir a porta. Eu vou. Glória a Deus. Glória a Deus. Persevera, irmão. Glória a Deus. Multiplicando. Persevera. Eu conheço um pastor, um amigo meu, ele perseverou 28 anos. 28 anos orando para conseguir ganhar um irmão para Cristo. Sabe onde que ele foi ganhar um irmão para Cristo? Quando o irmão estava lá no hospital, quase morrendo. Com câncer. Quase terminal. Aí ele foi lá visitar o irmão no hospital. Aí ele pregou Jesus por nome, o irmão aceitou. Aceitou Jesus no hospital com câncer, quase morrendo. Depois de 15 dias no hospital, o camarada veio embora para casa. Deus tem os seus modos de trabalhar. Irmão. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Muitas das vezes eu e você, a gente quer que Deus trabalhe do nosso jeito, da nossa forma. Senhor, eu estou precisando disso, mas eu quero assim, 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 assado. Discípulo de Jesus, irmão. Senhor, seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Não é a minha. Meu irmão, enquanto eu e você não entender que não é a nossa vontade, é a vontade de Jesus, a gente vai viver desse jeito. Ah, Senhor, mas eu só quero se o Senhor fizer assim. Eu só quero se o Senhor fizer assado. Não, irmão. Persevera. Ah, Senhor, mas eu não quero esse chamado para mim, não, eu quero outro. Não, Senhor, chamado de profeta. Colocar o dedo e falar o que Deus manda. Meu Deus. Tem muitos hoje, irmão, que eles querem ser profeta, mas não de Deus. Vai para a Bíblia. Eu lendo a Bíblia, eu nunca vi um profeta fazer a sua vontade. Nunca. Toda vez que Deus levantava um profeta, era para fazer a vontade de Deus. Era para pregar aquilo que Deus mandava. Era para entregar o recado que Deus ordenava. Hoje não. Hoje parece que inverteu os papéis. O profeta quer entregar aquilo que ele quer. Quer falar aquilo que ele quer. O profeta nenhum na Bíblia fez aquilo que ele queria. Eu só vi um profeta na Bíblia fazer a vontade dele, uma única vez. Segundo a minha palavra, não vai chover. Por só essa vez, irmão. Elias. E pagou um preço caro. Fugiu com a mulher, se escondeu na caverna. Olha para você ver. É melhor fazer a vontade de Deus, não é? Aleluia, esse negócio aí. Meu Deus. Daquele jeito. Como perseverar na doutrina? Se nós não conhecermos essa doutrina. Por isso é bom que nós estudemos a doutrina dos apóstolos. Tem muita gente que diz assim, não preciso estudar, não preciso ler. A igreja de Cristo hoje, irmão, está cheia de analfabeto bíblico. Analfabeto bíblico. Não conhece nada de Bíblia. Por quê? Só abre a Bíblia para ler quando está no culto. Então chega em casa, você olha a Bíblia dele, está até amarelado. Salmo 23, Salmo 91. E o chamado que Deus colocou na tua vida, onde está? Onde fica? Ah, mas eu quero, Senhor, eu quero trabalhar na tua obra, mas eu quero trabalhar no louvor. Não, Senhor, eu não quero pregar. Eu não quero fazer obra social. Eu não quero visitar doente. Eu não quero visitar asilo.
Que algo que o Senhor colocou na tua mão? O Espírito Santo tem um chamado para a igreja. Qual é o chamado para a igreja? Perseverar na doutrina. Viver em comunhão. Sem a qual ninguém verá a Deus. Se eu não tiver comunhão com o irmão, não tem Deus. Eu partilho o pão. Sabe aquele irmão, eu aqui e ele lá? Meu Deus. Ah, eu amo meu irmão, mas eu aqui e ele lá. Tem muitos assim hoje, irmão. Não, eu amo fulano, mas ele na casa dele e eu na minha. Não, eu amo a igreja do Senhor. Eu não venho na igreja. O apóstolo Paulo vai dizer: não deixai as nossas congregações, como é costume de alguns. Hoje criou o costume de muitos. Depois da pandemia criou o costume de muitos. Não, vai ter a live, eu vou ficar com casa. Senta no sofá. Daqui a pouco o telefone toca, vai ver a mensagem. Chega alguém, bate na porta, ele vai atender. Isso não é questão culpa do Senhor, irmão. E na live você ouve aquilo que você quer. Ah não, se o pastor está pregando muito duro, eu vou para outra. Aí fica igual quando você está na televisão, mudando o canal. Você vai mudando de live, até você achar alguém que prega que você gosta. Prega que te agrada. Não, irmão. Deus chamou para pregar a palavra. Doa quem doer. Doa em mim, doa em você. A palavra de Deus não vai mudar por causa disso. Não vai, Deus. Não vai mudar. Então, nós não podemos mexer na doutrina. Você lê lá Apocalipse, está lá, ai daquele que retirar ou acrescentar uma vírgula. Tem muitos hoje querendo fazer suas próprias regras, suas próprias doutrinas. Meu irmão, a doutrina que o Senhor deixou para mim e para você está aqui, ó. Está aqui. Glória a Deus. Não é o pastor que vai ditar a doutrina, é Jesus. O pastor pode colocar usos e costumes da doutrina, não. Doutrina de Cristo. Ou nós seguimos a doutrina de Cristo, ou não seremos igreja de Cristo. Amém? E as obras já estavam pensando, vamos ficar só nesse ponto hoje, irmão. Só na doutrina. Continuo pregando. Amém? Amém. Glória a Jesus. Mas o que eu quero enfatizar é que você tem um chamado. Amém. Você crê que você tem um chamado? Glória a Deus. Não, só aquele que crê que tem um chamado, não glória. Glória a Deus.